A esquerda hoje grita por soberania, no caso Eduardo Bolsonaro, e quer incriminá-lo. Já existe um inquérito para puni-lo em prisões sobre a soberania nacional. Mas eles se esquecem que num passado próximo, o ministro Barroso, presidente hoje do STF, que na época era presidente do TSE, ele foi pedir ajuda à USAID lá nos Estados Unidos, ao governo Biden, para interferir nas eleições. E interferiu, modificando a corrida presidencial. A gente sabe o que aconteceu. Isso é um crime. Isso é ferir a soberania nacional. Então o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo não é ferir a soberania, porque quem já feriu foi eles próprios. Então eles teriam que abrir um inquérito contra eles mesmos, né, que isso é quase impossível, para poder averiguar os crimes da USAID, porque muitos receberam milhões de dólares ali do STF, políticos, agentes públicos, e isso está tudo lá no pacotão das sanções do Trump. Então, quem está errado, na verdade, é o Eduardo Bolsonaro indo pedir ajuda ao Trump para formalizar, quer dizer, consertar a democracia aqui no Brasil, porque existe uma ditadura, ou o Barroso, o STF, que agora, juntamente com a PGR, estão querendo a cabeça de Eduardo Bolsonaro. Alexandre da Medicine News, e vamos às notícias. A esquerda pediu ajuda aos Estados Unidos num passado próximo, em 2022. O que está por trás da falta de coerência da narrativa da soberania? São dois casos que estão acontecendo no Brasil. O Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, pedindo ajuda ao Trump para consertar a democracia no Brasil, e Barroso, em 2022, também foi pedir ajuda ao Biden, a USAID, uma organização criminosa que já foi descoberta por Elon Musk, ali nos Estados Unidos, braço direito de Donald Trump, e que eles liberaram milhões de dólares, isso já está todo mundo sabendo, para o Brasil, para modificar o resultado das eleições. Quem cometeu crimes e feriu a soberania? Eu faço essa pergunta. Enquanto hoje a esquerda grita por soberania nacional, no caso do Eduardo Bolsonaro, em 2022 foram os primeiros a buscar apoio internacional para modificar a corrida nas eleições. Isso é crime, né? Barroso, então presidente do TSE na época, admitiu ter solicitado declarações dos Estados Unidos para supostamente proteger a democracia no Brasil. Agora, a pergunta que não quer calar é: se a preocupação era com a interferência externa, por que recorrer justamente a uma potência estrangeira em 2022? Aí pode. Agora, o Paulo Gonet, do PGR, juntamente com Alexandre de Moraes, querem a cabeça de Eduardo Bolsonaro, por estar lá nos Estados Unidos. E as sanções do Trump já estão prontas, né? Estão prestes a acontecer aqui no Brasil, a cabeça de Alexandre de Moraes, entre outros. As coisas estão só piorando para eles aqui do STF. Atenção, o senador americano Shane sai em defesa de Eduardo Bolsonaro, após Alexandre de Moraes, juntamente com a PGR, abrir inquérito. Inaceitável, diz ele, o que está acontecendo aqui no Brasil. Sinal preocupante de que algo está profundamente errado no sistema de justiça brasileiro, afirmou o senador. Vai sair alguma sanção para Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo, e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não ter ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que vem algo forte e eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok, tá tudo certo, é do jogo, mas em nível internacional não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio até hoje. Os Estados Unidos não está nem aí para o governo Lula, né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também, talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso.
Itamaraty vai chamar a embaixadora nossa lá, a Viotti, em Washington, vem para cá. Aqui não tem nem embaixador. No Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, até hoje. Ou seja, muito difícil a solução disso daí. Então você vê pela fala do analista político aqui. E o Brasil, quer dizer, os Estados Unidos não está nem aí para o Brasil, o governo Lula. Ele não considera, não existem embaixadores com diálogos ali. E eles vão punir realmente. E eles estão dobrando a aposta, como disse esse analista político. Estão dobrando. O Alexandre de Moraes, ao invés de recuar, ele está avançando, dobrando a aposta. Ele perdeu totalmente o juízo. As sanções estão chegando e eles estão dobrando a aposta. Eles vão ser sancionados. É isso que o analista está dizendo na CNN. Uma reportagem com viés da esquerda, né? Porque a gente sabe que a CNN é esquerdista. Bolsonaro é alguém que vai conspirar contra o Alexandre de Moraes o visível interesse, e isso é crime, de fazer obstrução de um processo que o pai dele já é réu. Não há crime, não há nenhum crime. Qual é a obstrução? Está se obstruindo o quê? Então, a lei Magnitsky, ela não afeta em nada as decisões do ministro ou as instituições brasileiras. Afeta dentro do território norte-americano empresas norte-americanas e o efeito se sente fora do país. Qual é a obstrução? Qual é a conspiração de você pleitear a aplicação de uma lei legítima, uma lei soberana de um país? Então você ir à OEA também é conspirar. Você ir ao Tribunal Penal Internacional é conspirar. Quando o Lula esteve preso, hoje o ministro Zanin foi buscar na Corte Interamericana solução ao caso dele e o caso do Lula ainda estava sob julgamento. Isso seria conspirar? De forma alguma. É legítimo e é direito dos parlamentares fazerem o mesmo. A PGR não pode ser a chanceladora, carimbadora de qual é a pauta que importa aos parlamentares. Se isso é feio ou se isso é bonito, isso não justifica a abertura de um inquérito. Se um parlamentar faz algo feio, quem tem que cuidar disso é o voto do povo, e não a PGR ou o STF. Nós temos desde 2019 os inquéritos tramitando com o mesmo modus operandi dentro do STF. Eu posso dizer isso de cátedra em razão de ter sido o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, defendendo a revista Cruzoé com a censura que ocorreu em abril de 2019. Tudo que hoje ocorre lá. O ministro Moraes não estaria sendo sancionado em razão do inquérito do golpe, mas pelo conjunto da obra. E isso retira toda a possibilidade de se argumentar que o Eduardo está tentando favorecer o pai ou obstruir o processo. Me parece claro. Mas sim, é possível pressionar juízes. Não há nada demais de se pressionar juízes durante o curso de um processo. Seria totalmente ilícito pedido de impeachment de ministro. Não poderia, seria crime. Quer dizer, a Constituição que permite isso seria uma Constituição criminosa. E a nossa permite. Está sendo colocado tudo no mesmo balaio, como se o ministro Moraes ou os ministros do STF fossem intocáveis. E eles não são intocáveis. Tudo o que não é uma democracia, nós temos ministros do STF intocáveis. Contra o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro é crime, né? Eles estão vendo, enxergando como crime. Já quando é no Lula, o Zanin foi buscar ajuda lá fora, internacional, isso não é crime. Então são dois pesos, duas medidas. A esquerda enxerga desse jeito. É perseguição contra os da direita e os da esquerda fazem o que quiserem e não vão presos. Então, se é crime para todo mundo. O Barroso cometeu crime, ele veio de ser preso, porque ele foi pedir ajuda ao OEC e recebeu milhões de reais, né? Está comprovado lá nas sanções do Trump, que isso vai aparecer a qualquer hora, de que eles receberam dinheiro lá dos Estados Unidos para mudar o pleito aqui em 2022. As eleições foram fraudadas. A gente está vendo isso. Modificaram o resultado das eleições. Isso sim é crime. E agora o Eduardo Bolsonaro está com a cabeça ali, né, no inquérito da PGR. Perseguição política. Então isso só está gravando. Eles estão dobrando a aposta. E isso vai piorar cada vez mais a situação do Brasil. E o Donald Trump não vai perdoar, não. Eles vão ser punidos com a lei Magnitsky. Seja membro deste canal. Tem acesso e benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.